07007 é só confirmar. Vamos com o professor Marcão, vamos juntos renovar. Chama ele que ele vem, chama ele que ele vai. Fala pessoal, Belo Horizonte está agora numa caminhada, né, explosiva, chegando próximo aí das eleições em outubro. E nós estamos hoje aqui de novo com o professor Marcão. Bem-vindo, professor Marcão. Obrigado. Estamos aqui. Professor Marcão tá um pouco tímido nessa abertura, não tá não, pessoal? Eu sou uma pessoa tímida. Ah, então tá bom, tá bom. Quem é aluno seu que te conhece... Sabe que eu sou, né, pessoal? Compra essa ideia de que você é tímido. Bom, pessoal, aproveitando também, pedindo o pessoal para poder deixar aí o seu joinha, deixar perguntas para o professor Marcão, né? Você que é aluno ou ex-aluno, você que não conhecia o professor Marcão e chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, também aproveite, deixa a sua pergunta, que em breve ele virá também com perguntas e respostas sobre essa eleição, as propostas dele para a eleição 2024, agora em outubro, no dia 6 de outubro. E lembrando que o número do professor Marcão é 77077. 007. Ai, meu Deus do céu. Esse número ficou bem sugestivo, né? Eu vou ter que fazer uma piada, não vou não? Já começou. Meu nome é Cão. Professor Marcão. Não tem jeito, já pede. Cão, né? Marcão. Mas eu não sou o cão, não, viu? Não, professor Marcão. Professor Marcão, então, aproveitando a audiência da galera, o pessoal que é aluno, ex-aluno, caiu de paraquedas, cidadão de Belo Horizonte, né? E adjacências. Também tem gente que mora fora de Belo Horizonte e em outubro vai vir votar aqui, né? Sim. O pessoal precisa saber quem está disposto a cuidar da nossa Belo Horizonte que está precisando muito de ser cuidada. Tem muitas obras em Belo Horizonte precisando ser fiscalizadas, né? E é uma cidade maravilhosa, mas que tem muitos desafios aí para frente. E um deles é a questão, acho que dentre as propostas do professor Marcão, eu falo rápido assim, aí vira Fessor, né? Coisa de mineiro, Professor Marcão. Mas eu já estou acostumado a ser chamado de Fessor, os meninos quando chamam, Fessor, ou então, ô Marcão. É isso aí. Estou acostumado. Fessor. E dentre as propostas do professor Marcão, a gente tem a questão da vacinação nas escolas, que é uma briga que assim, você comprou, né? E a gente tem conversado sobre isso. E é uma briga importante, né? Sim. Essa cobertura vacinal dentro das escolas também. E aí, me conta aí um pouquinho da sua proposta. Então, a proposta é permitir que os alunos sejam vacinados dentro das escolas. A escola é um local onde eu tenho uma reunião de vários adolescentes e crianças que são público-alvo de várias vacinas, né, de várias campanhas de vacinação. E a gente sabe que o nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, é um dos melhores do mundo. E nós não podemos perder esta oportunidade, né, e este momento onde eu tenho reunido ali vários adolescentes e crianças de fazer essa imunização num tempo em que a sociedade, né, onde pais e mães trabalham o dia todo e ficam com uma certa dificuldade de levar os seus filhos aos postos de saúde para serem vacinados. Essa inquietação surgiu foi quando, do meu trabalho de mestrado, eu analisando, né, as doenças preveníveis, as ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis preveníveis por vacinação, eu fiz o estudo da vacinação do HPV e vi que a cobertura vacinal da primeira dose, na época eram 3 doses e eram só meninas que vacinavam, ela foi mais de 90%, que é ideal para uma cobertura vacinal. Uhum. Porém, quando foi para a segunda e a terceira dose, isso não chegou a 10%. Então, foi feita a vacinação dentro das escolas, inclusive de escolas particulares. Na época eu trabalhava em escola particular e eu me lembro dessa vacinação acontecendo lá. E tivemos essa cobertura vacinal maravilhosa, sendo que a segunda e a terceira dose já não tiveram a mesma cobertura vacinal, né? O mesmo sucesso de cobertura vacinal. E é o que a gente vê hoje, né? Nós temos como, por exemplo, na semana passada, uma reportagem na Rede Record TV e corroborado depois no portal R7, falando sobre a vacina da dengue. A vacina da dengue, a Qdenga,
que é uma vacina japonesa, ela foi liberada para crianças de 8 a 14 anos. Na verdade, foi até um número menor, acho que era de 10 a 14, e eles reduziram o número a idade de vacinação, porque a cobertura vacinal não está chegando no ideal, né? Se nós fazemos a análise hoje, né, a partir dos dados do R7, somente 30,8% da população-alvo foi vacinada com a primeira dose. Mas ó, pra você ver, parou de chover, Belo Horizonte está sem chuva desde 18 de abril, né, se eu não me engano. Então, muito tempo sem chuva. Às vezes as pessoas podem estar pensando também que não está chovendo, o mosquito da dengue não está proliferando, não tem problema, né? Você acha que isso é um pensamento correto ou não? Não é um pensamento correto, mas eu acho que dentro disso aí está realmente a cultura do ativismo das pessoas, de estarem trabalhando e deixando para depois, né? Infelizmente os brasileiros têm essa procrastinação nata, né? Nasceu junto com a procrastinação, isso não é legal. Um bom brasileiro não perde a oportunidade de deixar para depois. Exatamente. E falando da primeira dose, a segunda dose, ela só teve 10,7% de cobertura vacinal. O ideal pelo Ministério da Saúde é 90%. Olha quanto está abaixo do desejável essa cobertura vacinal. Isso é muito triste. Ao passo que desde que a vacina começou a ser distribuída, o ano escolar já tinha começado. Poderia-se ter feito uma massificação de vacinação dentro das escolas. Nós já teríamos essa cobertura vacinal num nível, acredito que até o ideal de 90%. É uma questão muito séria. E eu tomei conhecimento que amanhã, lá no Colégio Tiradentes da unidade do Minas Caixa, eles vão fazer uma atualização do cartão de vacina das crianças e adolescentes. Já é muito legal isso. Mas eles podiam aproveitar para fazer também a vacinação da dengue. Pelo que eu li no informativo, tem outras vacinas. Tem a da dengue, tem a da gripe, tem a vacina do HPV, tem a CWY, né, da meningocócica, tem a tríplice viral, hepatite B, mas não vi aqui a vacina de dengue. Por que ela não poderia estar junto? Seria, né? Exatamente. Faz parte agora do calendário vacinal desses adolescentes, né? E tem vacina em Belo Horizonte para... Tem vacina para esse público-alvo, tem vacina para pelo menos 90% desse público. Uma falha aí. E que não está sendo acompanhada pelos vereadores de Belo Horizonte. Sim. Por isso que eu falo, gente, 77007, 77007. Isso mesmo. Professor Marcão, chama o professor Marcão. Professor Marcão trabalhar em prol de levar essa vacinação. O que você pretende fazer com relação a essa questão da vacinação nas escolas? Assim, eu vejo que é uma bandeira sua, né? Sim. E assim, uma proposta, vamos dizer assim, para a pessoa olhar e falar assim, poxa, vale a pena votar no professor Marcão. Então, nós temos, como vereador, né, a possibilidade de criar leis para que nós tenhamos aí os nossos objetivos e planos alcançados. Pode até a gente criar uma lei, né, para que seja vacinada a criança na escola. Não podemos esquecer que é com a anuência dos pais. Sim. Os pais têm que permitir. Ninguém tem o direito de vacinar o seu filho sem a sua anuência. Então, mesmo com a anuência dos pais, lei. mesmo que esteja na lei, tem que ter a anuência dos pais. Né? Quem são os tutores das crianças e dos adolescentes são os pais, e eles têm que ser respeitados nisso. Então, aquela preocupação que muitos pais têm, eu também já ouvi, né, de alguns pais, algumas pessoas que eu conheço, aquela questão de, o meu filho vai ser obrigado a vacinar, mas eu não sou a favor dessa determinada vacina. Então, não é que é obrigado, né? Mas com a lei, isso facilita a vacinação do seu filho, e eu acho que é a coisa mais importante, já que você tem o seu filho e quer cuidar dele, uma das coisas mais importantes é manter o calendário de vacinação em dia. Não, e eu acho que vale a pena ressaltar, Dom, que nós estamos falando do PNI,
que é o Programa Nacional de Imunização. Nós temos vacinas aí que são mais do que estudadas, sabatinadas, porque pode surgir, mas tal vacina levou... Nós não estamos discutindo isso. Inclusive a vacina da dengue ela já é bem estudada, Exatamente. Né? Não é uma coisa novinha. Não é, apareceu. surgiu ontem, não. Então a gente tem que parar com isso, porque muitas vezes a discussão de determinado tipo de vacina que surgiu muito rápido ou não, faz com que a pessoa pare de tomar todas as outras vacinas. E isso é ignorância. Nós não podemos ignorar o fato de que a ciência trabalha em prol da nossa sobrevivência. Né? Então nós estamos falando de vacinas consagradas no Plano Nacional de Imunização. E com relação a isso eu falei sobre a lei, mas também eu assumo aqui com você e para vocês o compromisso de destinar, Anotado. pode anotar, de destinar parte do orçamento que estará na minha mão, né, como emenda parlamentar, para que este evento aconteça da melhor forma possível. Excelente. Para que seja efetiva essa vacinação no sentido de melhorarmos a cobertura vacinal. Excelente. Ô, pessoal, para quem não sabe, assim como na Câmara Federal existe as emendas parlamentares, existe um orçamento impositivo, na Prefeitura de Belo Horizonte, parte do orçamento os vereadores podem aplicar em forma de emendas, né? Aplicar em determinadas áreas que eles defendem e que acreditam que precisam de mais orçamento, né? Então tá aqui o professor Marcão, tá assumindo esse compromisso, a gente tá anotando, tá gravado. Pode anotar, por né? favor. Eu gosto que me cobre. Eu tenho uma questão comigo que se eu prometo uma coisa, eu morro, mas eu cumpro. Eu vou até o fim, mesmo que eu sofra para cumprir aquilo que eu prometi. Você não quer prometer que me deve uns 1 milhão, não? Não. Melhor eu aprendi não também que eu não posso prometer nada nem quando eu estou muito feliz, nem quando eu estou muito triste. Porque eu posso, né, na emoção, fazer uma promessa errada. Mas essa promessa que eu estou fazendo agora, ela é possível. Eu gostaria que ficasse registrado isso, que vou assumir esse compromisso. Na verdade, estou assumindo neste momento o compromisso de destinar verba do orçamento parlamentar para viabilizar essa vacinação nas escolas. Excelente. Gente, isso é muito importante e, mais uma vez, eu quero lembrar para você, professor Marcão é professor há mais de 20 anos, 22 anos, né, como profissional da educação, é mestre em biologia, né, já atuou na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, conhece as necessidades da cidade, conhece profundamente essa questão da vacinação, né? Das doenças que estão espalhadas por aí, né? Todas elas, as ISTs e as doenças que estão também cobertas pelo calendário de vacinação do PNI. Então, o professor Marcão é uma pessoa muito capacitada para poder cuidar de Belo Horizonte, para poder fazer esse trabalho que a gente espera de um vereador, né? Tanto aplicar corretamente as suas emendas parlamentares, que agora ele prometeu que vai fazer isso, né, no nosso calendário de vacinação para as escolas, especificamente a vacinação nas escolas, uma coisa muito importante a ser pontuada, como também a fiscalização do poder público, da aplicação do seu imposto na cidade. E isso também é uma parte desses impostos, né, professor? Exatamente, exatamente. A gente tem que entender que nós pagamos impostos, eu sou cidadão como você, nós pagamos impostos e esses impostos, esse valor, ele tem que ser revertido em benefício para a gente. Não é necessariamente eu só tenho que pagar e pronto, viro as costas, não quero saber o que vai acontecer. Não, nós precisamos ter revertido em benefício para a sociedade todo o valor que é pago como imposto. Sim. E o papel do vereador é este, de fiscalizar se esses valores estão sendo utilizados da melhor forma. Vou falar uma coisa aqui que eu não combinei antes, né? Não conversei com você sobre isso, mas eu pretendo, estando na Câmara, de fazer uma organização entre os vereadores para que nós façamos a fiscalização de forma efetiva. Sabe? Eu represento a região norte de Belo Horizonte, por exemplo, que é a região onde eu moro, mas já trabalhei na região leste, já trabalhei na região oeste,
tá? Não tenho problema com nenhum. Eu quero que vocês confiem em mim, de qualquer região de Belo Horizonte. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se existem vereadores que representam determinadas regiões, nós precisamos focar nessas regiões. Temos que ser proativos naquela região que nós prometemos trabalhar. Então, fazer esse mapeamento, eu estou assumindo esse compromisso, nem que eu arranje briga lá dentro da Câmara para que isso ocorra, para que nós estejamos fiscalizando e buscando direcionar as emendas parlamentares da forma correta para devolver para cada um de nós, cidadãos, aquilo que nós investimos como imposto. Excelente, excelente. Olha, eu recebi aqui um link que é o Movimento Elege Professor Marcão. Opa! Né? Se você ainda não está sabendo, digita aí no Google Movimento Elege Professor Marcão. Entre nesse movimento, seja também um apoiador da campanha do Professor Marcão, uma campanha que vai mudar Belo Horizonte, vai mudar a cara de Belo Horizonte, né? É o que a gente espera. E no dia 6 de outubro, 77007, cão, Professor Marcão. Não, sem cão. 77007, Professor Marcão. Então, gente, nós temos aqui o Movimento Elege Professor Marcão e temos o site. Qual que é o site, o link do site, professor? É Professor Marcão 77007.com.br, tem o site do Professor Marcão. Isso, ó, eu vou em tempo real aqui, vou entrar no, vamos lá, Professor Marcal, não tem acento, né? 77007.com.br. Aqui, ó, tempo real aqui. Vai entrar, vamos ver como é que tá esse site. Aê, tá lá, ó, isso Professor mesmo. Marcão. Tem todas as minhas propostas, né? Desde de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, meio ambiente, até mesmo direito do consumidor. Excelente, eu tô vendo aqui, pessoal, se eu for na tela aqui, ó, do site, Professor Marcão 77007, aí eu tenho aqui, né, a apresentação pessoal dele, depois as propostas para a área da educação, são várias, para a área da saúde, né, a vacinação, a questão da vacinação nas escolas está aqui, né, interessante, muito bom. A questão da segurança pública, as propostas do professor, para a infraestrutura, né, para o mercado de trabalho e para o direito do consumidor, além, né, da fiscalização do orçamento público em Belo Horizonte. Exatamente. Excelente, muito bom. Muito obrigado, professor Marcão. Eu que agradeço. Olha, gente, é um espaço muito importante e esse espaço aqui só vai funcionar com as suas dúvidas sendo colocadas aqui para o professor Marcão responder. Verdade. Então eu quero te pedir, entre lá no @professormarcão77 no Instagram, deixa a sua pergunta para o professor lá. Ou entre no site, conheça as propostas do Professor Marcão 77007.com.br, ok? Mais alguma coisa, professor, antes de terminar? Tem várias coisas, mas hoje nós vamos focar só nesse assunto. Beleza, então, gente, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, né? E deixar a sua pergunta, professor Marcão, para que ele responda nos próximos episódios que virão, com certeza. Amanhã tem mais, né? Amanhã As tem ordens, mais. amanhã tem mais. É isso aí, pessoal. Obrigadão, um abraço para vocês. Um abraço. Chama ele que ele vem, chama ele que ele vem, chama ele que ele vai. Professor Marcão, ele é do povo. Chama ele que ele vem, chama ele que ele vai. Professor Marcão, ele é demais. Atenção, meu povo de Belo Horizonte, ele tá chegando aí. Nosso candidato a vereador é Professor Marcão, é 77007.